Olá pessoal, hoje a gente está aqui com o Vitor da Bionest e como a gente costuma fazer aí, vamos conhecer um pouco mais da empresa, conhecer um pouco da trajetória dele e entender, né, como que ele teve essa ideia aí de entrar nos mini mercados de condomínio. Hoje é uma franquia com quantos pontos de venda, Vitor? Hoje nós estamos com 250 lojas. 250 lojas aí espalhadas pelo Brasil, né? São lá de BH, cidade da minha esposa, né? Mas vamos lá, se apresenta aí, conta um pouco quem é você, quem é a Bionest. Boa. Pessoal, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Leandro, obrigado pela recepção. Conheci a sede hohoje pela primeira vez. A MLabs Tower, depois de todos esses anos. Depois de 3 anos e muito bem recebido. Recomendo a todos porque é legal ver o por trás do sistema. Tem muita gente boa envolvida e muitos processos bacanas de acompanhar. Bom, eu sou o Vitor Casagrande, tenho 23 anos, sou sócio fundador da Bionest, junto com o Marcelo, meu sócio. A gente fundou o negócio dentro da escola, Leandro. Começou mesmo, foi o Marcelo vendendo sanduíche natural na escola. E aí a gente começou a vender muito sanduíche, tivemos 2 problemas. O primeiro problema é que a gente estava matando muita aula para vender o sanduíche. O segundo é que a gente estava vendendo mais que a cantina. Aí chegou a escola, foi lá, deu um puxão de orelha na gente, falou assim, pode parar com isso. E aí o que a gente fez? Nós falamos assim, beleza, então vamos arrumar uma forma de vender o sanduíche estando dentro de sala. Pegamos uma mesa no pátio, colocamos sanduíche natural, uma caixinha de sapato e uma folha escrita. Pegue seu sanduíche e coloca o dinheiro aqui, confio em você. E gosto sempre de começar com esse caso, porque é a mesma coisa que a gente faz até hoje, né? Confiar nas pessoas e fazer vendas honestas. Então depois disso a evolução foi uma barraquinha de doces. E aí a gente começou a colocar doce na escola e vendendo sempre da base da honestidade. E aí a gente tava vendendo R$2.000 de doce por mês. Achava que já tava rico, né? Tava faturando 16 anos de idade, vendendo R$2.000 de doce. E começamos a escalar o negócio. Se tava dando certo na escola, por que não colocar em outros mercados, né? E aí a gente colocou essa barraquinha de doce em ambientes corporativos. Começamos ali em escritórios de advocacia, coworking, contabilidade, outras escolas. E a gente estava ali com 6, 7 barraquinhas de doce na época e chegou a pandemia. Na hora que chegou a pandemia, né, ficou um olhando para a cara do outro, e aí, o que nós vamos fazer? Foi aí que a gente entendeu esse movimento. Se a gente estava na casa das pessoas, a gente estava no trabalho das pessoas e todo mundo foi para casa, então vamos acompanhar e vamos para a casa das pessoas. E o mineiro é sempre muito desconfiado, né? A gente tem um pouco dessa característica. E aí, quando a gente começou a modelar, entender como é que a gente iria, de fato, ir para casa das pessoas, o que a gente ia oferecer, eu lembro que teve na época a gente chamava Sweet Trust. E a gente começou a entrar em contato via LinkedIn com pessoas influentes no mercado condominial e a gente conseguiu chegar no Leonardo Mascarenhas, que ele tinha até uma empresa de software para condomínios, de gestão de acesso, portaria e tal. E a gente o Leonardo é o cara do Cruzeiro, né? Nós vemos. Não. O Léo, inclusive, é conselheiro do Galo. Se você falar isso, ele morre. Ele vai assistir aí. Desculpa aí, Léo. Um abraço, Léo. É que a família da minha esposa é tudo Cruzeiro, né? Não, você já morreu. Isso é do século passado. Mas eu falo muito com o Léo que eu cometi um grande sincericídio com a gente. Porque a gente estava muito embrionário, apresentando para ele falou assim, vocês querem que eu fale a verdade ou que eu seja bonzinho? Não? Você fale a verdade. E ele foi lá e acabou com a gente. Primeiro que o nome chamava Sweet Trust. Nem vocês sabem falar esse negócio direito, parece um trava-língua. Esse modelo de vocês, logística, não funciona, vocês não têm sistema, o varejo é sempre muito apertado, do jeito que está, vocês não vão dar certo nunca. E a primeira percepção foi, será que esse cara tá falando mesmo? Isso aí é besteira, né? Eu tô certo e tal, e nada melhor do que uma noite no travesseiro. E aí a gente, não, realmente, temos que melhorar nisso. E foi aí que a gente pivotamos o negócio, aí que veio até o nome da Bionest. Antes chamava Sweet Trust, doce confiança, como a gente vendia doce, né, na escola e nos outros pontos. E aí vinha uma frase que ela fala, if you wanna be trust, be honest. Se você quer ser confiável, seja honesto. Então foi aí que surgiu o nosso nome, né, e fizemos esse rebranding, mudamos a estrutura. Foi aí também que conhecemos a MLabs, começamos a pesquisar quem que seria a melhor solução de sistema para estar dentro de mini mercado. E
mostramos para o Léo, depois de uns 15 dias, o novo modelo, já com Bionity, já falando que a gente já tinha um sistema, foi aí que eu te liguei, que foi as nossas primeiras conversas, já engatilhado, e ele falou assim, olha, não tá bom ainda não, mas pela humildade que vocês tiveram de reconhecer que tinha muita coisa errada, e pelo dinamismo de conseguir mudar tanta coisa em curto espaço de tempo, pode ser que vocês consigam. E foi aí que foi um combustível muito grande pra gente para começar. Isso aí era meados de 2020. E a gente começou a prospectar os condomínios, e nessa característica que eu comentei do condomínio dos mineiros serem muito receosos, todo mundo achava lindo e maravilhoso, mas como não tinha nenhuma aplicação disso em Belo Horizonte, todos ficaram bem receosos em colocar. Foi que a gente conseguiu um primeiro prédio, até da namorada do Marcelo, meu sócio, e na hora que a gente inaugurou o primeiro condomínio, lembro que foram outros dois síndicos na inauguração, e eles falaram, opa, agora que eu vi, pode colocar no meu condomínio. E foi um timing muito importante, né? Período de pandemia, todo mundo recluso em casa, ninguém querendo sair, e tivemos um boom muito grande nessa eu lembro que vocês cresceram bem rápido assim no começo, né? Porque a gente, como provedor de tecnologia, a gente acompanhou várias empresas em momentos diferentes, né? E em quanto tempo vocês demoraram, não sei se vai lembrar desses números assim, mas para atingir 50 lojas? Você lembra mais ou menos? Foi coisa ali de 3 meses. Foi um negócio... eu lembro que foi bem rápido. De fato, muito rápido. A gente montava, era 2, 3 lojas por semana, era um fluxo muito acelerado. E casou, né? Durante esse período de crescimento, a gente colocando loja, né? No começo errando muito, colocando loja em condomínio de 50 apartamentos, não virava. Bom, a gente começou a estruturar a empresa e aí o primeiro CD foi a garagem lá de casa. No segundo CD, a gente começou a fazer um mapeamento para conseguir comprar melhor os produtos e foi aí que a gente caiu na DEC Minas, que é uma distribuidora grande lá em Minas, que distribui produtos de higiene pessoal, limpeza. E, coincidentemente, a DEC Minas é do grupo do Supernosso. E o grupo Supernosso, né, um grande varejista lá em Minas, o Supernosso bateu 4 bi em 2023, ele já estava olhando para esse mercado, essa movimentação, e já tinha decidido que ele queria entrar. Eles estavam, no começo, até olhando outras possibilidades, e quando a gente começou a comprar no DEC Minas, eles entenderam, ficaram sabendo da gente, eles nos procuraram, a gente já estava ali com essa faixa de 40, 30 lojas, já com 4 meses de operação, 3 meses de operação, e foi aí que eles entraram como sócio da Bionity. E aí a gente fez o Supernosso Bionity em Minas. Começamos a ter uma escala ainda maior, começamos a operação de Brasília, depois Goiânia, e depois disso apanhamos muito, né? Começamos em lojas próprias, tivemos quase 300 lojas, 350 lojas próprias, entendemos, né? E o Leandro falava isso pra gente desde o começo, né? E isso é interessante, né, Leandro? A gente estava até comentando isso hoje no almoço. Muitas vezes tem muita coisa que é tão óbvia depois que a gente passa, né? Mas na época a gente estava muito naquela vertente de crescimento, é só crescer loja, e tem aquela máxima do que, e você falou isso muito pra gente, que é melhor você ter 5 lojas faturando 10 do que você ter 10 lojas faturando 5. Ambos você chega em 50 de faturamento, mas a atividade operacional e a qualidade faz muita diferença. Então chegou no momento que a gente retraiu o número de lojas, prezando mais por qualidade, e aí depois o segundo movimento foi ir para franquia. Quando a gente estava ali, já depois desse movimento de retrair um pouco o número de lojas, a gente entendeu que para ganhar escala e para principalmente ter qualidade na ponta, quando a gente tem um franqueado, ele tem muito mais resultado. É aquela máxima de que o olho do dono que engorda o gado, que tem que ter barriga no balcão, e a gente começou a vender as lojas de operação própria para franqueados. Fizemos a virada de modelo de negócio, saímos de operação própria para modelo de franquia. Hoje nós temos operação de franquia em Minas, Brasília, Goiânia e em Pernambuco. No Espírito Santo ainda tem lojas próprias. E a gente entendeu que para esse negócio acontecer, a gente sempre ficou muito próximo do varejista. Por ter o Supernosso como sócio, a gente tem um acesso muito grande a todos os grandes varejistas, né? No final das contas, tem um grupo ali dos
É a panelinha, né? A panelinha, o grupo de WhatsApp ali dos top 20 varejistas que todo mundo se conhece, né? O pessoal já te incluiu lá? Não, ainda não. Tô precisando crescer um pouquinho de faturamento para chegar lá. Chegar nos bi. Mas foi aí que a gente tivemos contato com o Extra Bom, que é o Grupo Coutinho, que é o maior varejista do Espírito Santo. E lá nós fizemos o Extra Bom Bionest, que é o segmento de mercado do Grupo Extra Bom. Hoje nós estamos com 50 operações lá. E hoje, com o Bionest, a gente entendeu que a gente precisa de estar próximo do varejista. Então, todo o nosso modelo operacional, modelo logístico, é próximo do varejista. Temos outras sociedades também, em Uberlândia, em Brasília também, em Goiânia. Você é o franqueado, você tem a parceria com o varejista e aí o seu franqueado ele tem uma facilidade na compra e no abastecimento por conta disso. Isso. Então, o nosso franqueado ele não tem um centro de distribuição, né? Ele já pega do varejista direto por essa sociedade que a gente tem com o varejista. Então, simplifica muito essa atividade operacional para o franqueado. Em vez de ele ter um CD, de ter funcionário, ter estoquista, comprar de 80 fornecedores diferentes, ele não precisa de ter um estoque central e pega direto do varejista, porque a gente tem uma tabela diferenciada. E é um preço mais competitivo. Um preço competitivo. Ele pega a pick list lá da MLabs, né? A gente tem uma integração com o varejista para colocar isso lá dentro do site. O varejista separa a mercadoria como modelo de e-commerce e o pedido já sai, o franqueado pega e leva para a loja. O legal é que assim, a gente estava até falando sobre isso, né? O que diferencia, por exemplo, esses mercadinhos de um supermercado normal é justamente que esse é um problema muito mais logístico do que varejo. Tem varejo sim, mas ele é um problema logístico. Então vocês foram na veia do negócio, né, trazendo o varejista para facilitar tanto no modelo de franquia quanto a conexão aí com o varejista para facilitar essa cadeia aí na dor do negócio. É impressionante como que não tem segredo o negócio, né? Nós não fazemos nada de extraordinário. Porque a gente precisa de ter Heineken na loja, a gente precisa de ter arroz, feijão, e é fazer o básico bem feito. É não faltar produto, é ter variedade, é ter um bom mix, conseguir atender várias situações de consumo do cliente, conseguir atender a situação da cervejinha para o final de semana, do refrigerante, do picolé para criança, de conseguir fazer uma refeição. E não é nada de extraordinário. Só que você colocou num ponto que é muito importante, que é logística. Não adianta nada a gente ter a loja mais linda do mundo, ar-condicionado, carpete e faltar Heineken. Sim. Então, com essa parceria com o varejista, o que a gente percebeu? A gente tem hoje 3, 4 anos de empresa. Nosso sócio tem 50 anos que ele compra e vende Heineken numa escala de bilhões por ano. Por que eu, com meus meros 3, 4 anos Chegou aqui... agora, vai conseguir montar um CD lá e eles? Vamos acoplar, vamos estar junto. Então o modelo da Bionest ele é voltado para estar junto com o varejista. Nós somos a empresa que cria o canal de mini mercado para os grandes varejistas. Legal. Agora eu vou voltar um pouquinho na história, né? Quais foram, assim, você passou por diferentes momentos, né? Desde vender o sanduba lá até fazer as adequações lá com o Leonardo, tal, operação própria, CD, aquela loucura e agora a franquia. Quais foram os principais aprendizados, né? Você citou um deles aí, que é 5 de 10 ou 10 de 5, né? Assim, quais são os principais aprendizados que você tirou aí dessa trajetória, né, nesse caminho, erros que você cometeu assim, você falou, puta, como que eu segui e não enxergava isso? Vou colocar 2 aqui, e o principal, eu acho que é vaidade. Porque a gente tinha todos os nossos indicadores, toda a nossa cabeça estavam relacionados a indicadores de vaidade, que era número de lojas, faturamento, apesar de ser óbvio, né, foi demorado para a gente perceber que o que importa é a última linha. O que importa é a viabilidade, o que importa é a última linha do franqueado, a nossa última linha. Tem aquela máxima, né? Faturamento é vaidade, lucro é realidade. E nós temos que focar em última linha. Então, por muito tempo, a gente focou em crescer apenas número de loja, em crescer faturamento e esquecemos de pensar na saúde do negócio. E esse foi um grande ponto que, infelizmente, às vezes guiou a gente para um caminho que a gente não deveria ir. E por isso que depois a gente teve esse processo de retração. E um outro ponto também, que principalmente para o nosso negócio ele é muito sensível, é sobre perdas.
A gente começou e, de repente, a gente tinha ali 300 lojas, 350 lojas, sem uma câmera, sem trava, sem nada. E era um caos, porque a gente tinha uma operação também inchada, a gente tinha centro de distribuição em BH, Brasília, Goiânia, era difícil da gente também conseguir ter controle, tivemos casos de furtos internos, e a gente entendeu que se não tiver controle, não existe um bom número de perdas. E aí a gente entendeu que, então peraí, tem até um conceito que eu acho muito interessante, que ele chama SMORC. Ele significa Simple Model of Rational Crime. O que ele fala? Que toda vez que a pessoa, que o indivíduo vai fazer alguma desonestidade, ele coloca na balança, por um lado, qual que é o benefício que eu vou ter de pegar essa Heineken aqui? Beleza, vou ter uma Heineken gelada, não vou pagar nada por isso. E do outro lado da balança ele coloca qual que é a chance de eu ser pego e se eu for pego, qual que é a punição, qual que é a consequência. E o que a gente entendeu? A Bionest, que tem como propósito disseminar honestidade, sem câmera, sem trava, ela estava sendo um local para disseminar a desonestidade, porque o desonesto podia ir, pegava o produto e não acontecia nada. Não tinha consequência nenhuma. Então foi aí a MLabs nos ajudou muito com essas ferramentas que nós entendemos assim, precisamos de estar armado para essa guerra. Então foi aí que a gente começou a colocar câmera nas lojas, em colocar controle de acesso, em dar visibilidade, né, para as consequências, para mostrar para quem estava fazendo isso, que na Bionest, se ele pegasse o produto, ele iria ser punido. E foi aí também que a gente conseguiu diminuir bastante os desvios. Então foi um grande aprendizado, porque se não tiver controle, não tem honestidade. E tem a ver também com uma constatação de umas pesquisas que a gente fez, que assim, é o domínio da narrativa, né? Então essa questão da consequência tem a ver com você criar uma narrativa no seu ponto de venda que se alguém roubar vai ter uma consequência. E aí quando essa narrativa é a melhor prevenção, porque justamente vai nesse comportamento humano de, cara, se eu roubar pode dar alguma coisa ruim, então é melhor eu não roubar, é mais vantagem eu não roubar, né? Legal, então esses são os dois maiores aprendizados. E lá atrás, quando você vendia sanduíche, né? Cara, uma coisa que me admira muito em vocês, né? Porque você, o Marcelo e o Bruno também, que eu conheci, que acho que foram os 3 fundadores da Bionest, e eu já falei isso para vocês, mas reitero aqui. Cara, a idade de vocês, né? Vocês começaram muito novos, até falei brincando, você tem 20 anos, porque eu te conheci, você tinha 19, 20 anos quando você começou lá a operação. Eu com 20 anos estava, sei lá, comendo catota, comendo terra, né? Não tava... na verdade, eu até comentei com você, foi no momento em que eu tive um choque na minha vida que eu comecei a olhar as coisas diferentes, né? Mas que se não fosse isso, talvez estava comendo terra até hoje. Da onde que veio esse espírito empreendedor? Cara, vamos vender lanche? Do que era? Era uma escola de empreendedorismo, né? A gente estudou no Sebrae. E o Sebrae, ele é inclusive um curso técnico de administração. Então ele sempre... Era um colegial com técnico de administração. Ensino médio mais técnico. Então ele sempre estimulou muito isso. Eu também tenho uma aspiração muito grande dos meus pais, meu avô também. Meu avô, ele foi político na cidade dele, teve tem um envolvimento muito grande com a área comercial. E ele sempre me inspirou também... Você é neto do Aécio Neves? Não. Não. Desse lado, não é desse lado não, graças a Deus. Meu avô é de Ponte Nova, uma cidade do interior de Minas, 50 mil habitantes, e eu sempre admirei muito o impacto que ele conseguia gerar na cidade dele. Sabe aquela coisa, principalmente de interior, de você chegar e ser reconhecido para todo mundo que passa, todo mundo te admirar? Ele conseguiu levar muita verba para o hospital, conseguiu fazer um desenvolvimento bacana para a cidade. E isso também acho que me motivou a ter a possibilidade de gerar um impacto também para a sociedade. Então, quando a gente montou lá a Bionest, ela não foi também só com esse impacto de, quero ter um negócio. Ela veio até de um impacto, eu quero impactar pessoas. É um negócio que não é só para ganhar dinheiro, é para causar um impacto positivo. E essa questão de proposta, a gente não encara como bullshitagem, que é só para colocar na parede, para colocar na última palavra lá do site, que o propósito da empresa é isso. Não. De fato, a gente entendeu que o nosso negócio, ele dissemina honestidade. Dissemina honestidade. Existe desonestidade? Existe. Todos os dias nós temos loja que a gente sofre com isso. Mas o que a gente percebeu, Leandro? Que isso aí é minoria. E é a mesma realidade que a gente tem no nosso país.
Se você for olhar, o brasileiro que está na rua, ele acorda às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e vai trabalhar o dia todo. O problema é que a gente tem poucas pessoas que são desonestas e o impacto que elas fazem causa tanto barulho que às vezes a gente tem a sensação que elas são a maioria, mas não são. Sim. E é a mesma coisa que a gente vê no condomínio. E essa questão de propósito, teve uma situação que me marcou muito, foi quando a gente estava inaugurando a primeira loja da Bionest. Aí chegou uma menininha de uns 5 anos de idade, e a Bionest, né, como a maioria dos mini-mercados, tem muito doce, chocolate, e a menina, nó papai, que legal, tem isso aqui agora dentro do nosso condomínio, como é que chama? Aí o pai leu, né, Bionest. E aí a menina, mas dados muitos porquês, né, e o que isso significa? Aí o pai, seja honesto. Aí a menina retrucou novamente, e o que isso significa? Aí, né, como é que você vai responder para uma menina de 5 anos de idade o que é ser honesto? E o negócio que marcou muito a gente foi que o pai usou a Bionest para explicar para ela o que é ser honesto. Ele falou, filha, ser honesto é isso aqui, você pode pegar o produto e fazer o pagamento, porque isso é o certo a ser feito. E foi aí que a gente entendeu, opa, nós não estamos só vendendo produto, nós estamos sendo uma ferramenta para disseminar valores, para falar de honestidade. Então, por isso o nosso nome, por isso nossos valores, e a gente de fato acredita que existe desonestidade, a gente tem que combater isso também, mas a gente vem para mostrar que a maioria do brasileiro é honesto. Não, e tanto é honesto, né, que hoje, assim, a gente tá chegando, tava comentando um pouco antes com você, que a gente tá chegando em 11 mil pontos de venda, né? Sim. Em 4 anos aí, vai. O negócio só para de pé porque a grande maioria das pessoas são honestas, porque são todos nesse modelo de honest market. Tem roubo. Normalmente, quando o roubo aumenta, não é porque mais pessoas estão roubando, é porque a mesma pessoa começou a se sentir mais à vontade e começou a ir de sacola lá. Então, mas isso é controlável, é contornável, né? E legal, acho que esse é esse mote da honestidade é um propósito muito bonito e que realmente traz um valor bacana para quem trabalha, para quem representa a marca, para o franqueado. E o que vocês estão pensando, como que vocês estão se estruturando daqui para frente? Como está o posicionamento da Bionest, para onde vocês querem ir, que marca vocês querem chegar, que ações vocês estão tomando? Ô Leandro, a gente entendeu que, como a gente falou aqui já, né, dos nossos desafios, que é muito importante pensar em última linha e pensar em ser sustentável. Então a gente viu que o caminho que a gente conseguiu chegar a isso foi com o varejista. Então, hoje o crescimento da Bionest está voltado para onde a gente tem parceria com os varejistas. E a vantagem que a gente tem é esse fácil acesso. Então, hoje o nosso movimento de crescimento está voltado a aquisições de empresas para a gente virar a marca e fazer esse modelo de varejista. Nós acabamos de concluir uma operação de 70 lojas de uma outra empresa, tanto em Goiânia quanto em Uberlândia. E o nosso foco de crescimento hoje é fazer aquisição de outras empresas, a gente absorve isso, fecha com esses varejistas que a gente tem acesso e a partir disso segue com a franquia. Além de um crescimento que a gente está vendo que a gente tem nas nossas praças, por isso essa obsessão nossa de última linha, que a gente entendeu também duas coisas, que primeiro, quem vende franquia não é franqueadora, quem vende franquia é franqueado. Antes do franqueado entrar na Bionest, qualquer um, primeira coisa que a gente fala é, olha, pega o telefone aqui de qualquer um, liga lá e vê como é que é. Pergunta como é que é. Porque isso que faz vender. E o segundo ponto é, quando o franqueado ele está ganhando dinheiro, ele quer crescer, ele coloca mais loja, então a gente também tem um crescimento orgânico grande na nossa base. Legal, muito bom. E você tem uma marca assim, quantas lojas você quer chegar no final agora de 2024, 2025? Boa. Ou não tem mais esse ego? Assim, hoje o principal ponto que a gente vê é faturamento, né? Por causa desses erros que a gente já cometeu. Mas hoje o nosso planejamento estratégico é para a gente alcançar 2.000 lojas no final de 2025 e nós vamos finalizar esse ano com cerca de 500 lojas. Esse ano 500 e 2.000. A gente está com esse movimento muito forte de aquisição, né? Então, por isso que a gente tá planejando aí 2025 ser muito agressivo para conseguir alcançar essas 2.000 lojas. Legal, show de bola. Vitor, muito obrigado pela sua visita, obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza aí que vai enriquecer aí pro pessoal aí que está nos assistindo. Sempre quiser vir, você é muito bem-vindo aqui. Obrigado, Leandro. Foi um prazer conhecer o pessoal. Recomendo todo cliente da MLab vir aqui
porque de fato a estrutura é muito bacana. E eu e o Leandro aqui já temos uma relação muito boa de 3 anos, né? A gente conhece muito, é uma pessoa muito íntegra. E muito obrigado, não só pelo dia de hoje, que hoje nós passamos aqui por todos os setores, mas por todos esses 3 anos que a gente vem construindo, né, algo muito bacana junto.